gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo do Veda. E esse é um vídeo que eu sempre quis fazer, porque muita gente pede essas indicações, que além de ser uma coisa que eu acho que todo leitor gosta, é algo que é muito recomendado caso você queira sair de uma ressaca literária aí, que inclusive já saiu um vídeo só sobre ressaca literária, o que é, o que fazer, como sair dela, como não ter aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, mas esse vídeo pode ser de grande ajuda para você também, que é uma grande lista de livros que você consegue ler em um dia, mais ou menos. Depende do seu ritmo e tal, mas é basicamente isso. Livros para ler em um dia apenas. Então eu vou mostrar aqui, eu tentei fazer uma lista de, assim, 10 livros, porque eu vejo que é geralmente o que o povo faz aí, mas pelas minhas contas deu 17 livros, porque eu só saí aqui nas estantes pegando os livros que eu me lembrava de ter lido em apenas um dia, ou em mais ou menos um dia, de um dia para o outro, ou seja, livros que são muito rapidinhos, extremamente fluidos de ler, que são capazes de deixar o leitor completamente imerso ali na história e com isso você acaba lendo eles muito mais rápido do que vários outros livros, e eu sei que muita gente gosta disso, quem é que não gosta, né? Principalmente quando você tá ali atolado num livro, ou acabou de sair de uma leitura que demorou um século e aí você quer se sentir mais leitor, e aí quer ler um livro de cabo a rabo e terminar ele rapidão. E já vou deixar claro aqui que eu não vou falar sobre HQs, é só livros mesmo, histórias aí, narrativas corridas, porque HQs é algo que geralmente a gente também lê muito rápido, então eu não quis trazer pra essa lista, são só livros mesmo. Mas antes, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, deixa o seu like pra mim e também me fala aí nos comentários se você é uma pessoa que geralmente você lê vários livros aí em um dia só, extremamente rápido, ou se você lê livros mais devagar e assim, tá tudo certo, cada pessoa tem seu ritmo de leitura. Não tem nenhuma ordem, tá? Eu só vou pegando aqui da pilha de livros que está aqui do meu lado mesmo, de cima pra baixo, e aí vou conversando um pouco rapidinho sobre esses livros. O primeiro aqui é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. O Jules Verne é um autor que eu gosto pra caramba, tem esse box aqui dele que eu já li todos os livros, e esse aqui é um dos meus favoritos, assim. Eu me emocionei muito com esse livro, não sei porquê. Ele é muito maravilhoso, muito maravilhoso. A história é muito gostosa de ler, você lê super rápido, os personagens são cativantes, tem uma trama, assim, delicinha. Você fica querendo saber o tempo todo qual vai ser o final da história. E esse é um que eu lembro que eu li em um dia, no máximo foi de um dia pro outro. Eu não me lembro porque já fazem alguns anos aí, mas eu lembro que a história me cativou demais. Eu fiquei completamente absorvida aqui nesse mundo. E também é um livro que tem algumas ilustrações, acho que como todos esses clássicos que saem pela Zahara, sim. Então, esse é uma recomendação, é meio fantasia, só que esse aqui não é tão fantasioso como os outros três que estão aqui atrás do Jules Verne, então é uma delicinha de livro, fica aí essa recomendação que eu gosto pra caramba. O próximo é um Young Adult aí, que é um livro mais jovem adulto, que inclusive eu lembro de ler quando eu tava mais na adolescência, que é o John Green, com Tartarugas até lá embaixo. Esse é um livro diferente e eu lembro de ler ele num dia porque, assim, eu comecei a ler despretensiosamente. Eu lembro de comprar ele no mercado, lá em Uberlândia, quando eu morava lá. E aí eu cheguei em casa e falei, vou começar a ler aqui, né, de boa, beleza. Aí começou a contar sobre uma adolescente que tava lá na escola com as amigas dela e tal. E ela tinha um toque muito sério com germes e com sujeira, com higiene, assim, que ela precisava ficar limpando tudo o tempo inteiro. O livro é uma delícia, a história é meio que um detetive adolescente e aí te envolve, tem várias camadinhas assim, e personagens com romance adolescente, e eu não sei explicar o que tem esse livro, mas eu sei que eu comecei a ler ele e eu não consegui parar enquanto eu não terminei. Foi um dia assim, ó, eu lembro que eu fiquei o dia inteiro sentada na cadeira, lendo ele, eu demorei parar pra almoçar, pra comer, pra tomar banho, pra viver, eu só fiquei imersa nesse livro, inclusive tô com saudade de reler, provavelmente vou reler um dia desses, porque é uma maravilha, e assim, acho que quase todos os livros do John Green, pelo menos os que eu conheço, são extremamente rápidos de ler, porque a narrativa dele é muito gostosa e você fica ali totalmente imerso e não quer parar de ler enquanto não termina. O outro que eu tenho, e aí a gente já vai de um extremo a outro, é um livro aí bem terrorzão, horror aí, com suspense, detetive, várias coisas loucas no meio, que é Coração Satânico, e eu não vou saber falar o nome desse autor. Inclusive não tem um nome aqui na capa, que é do William Husses. Gente, eu não sei como se pronuncia, tá? Mas tá aí o nome. E esse é um livro que eu gosto bastante. Eu também lembro de ficar super envolta na história. Eu comecei a ler ele no começo de um dia, que eu acho que era um sábado ou um domingo, sei lá. E eu fiquei o dia inteiro também sentada, assim, lendo ele e naquela história, tentando entender o que estava acontecendo e onde que ele ia dar. E eu só parei quando eu terminei o livro, que já era à noite. Mas eu gosto muito desse livro. Ele é, sim, pesado. Tem umas cenas bem
pesadas, bem macabras aqui no meio. Talvez não agrade todo mundo, talvez algumas pessoas fiquem com um medinho aí. Não me deu medo, eu sou medrosa, mas eu ando descobrindo que eu não sou tão medrosa assim pra livros quanto eu pensei que eu era. Enfim, esse é um livrão de suspense e detetive aí que tem um dos melhores finais que eu já vi na história desse país. O final desse livro pirou minha cabeça. Quando eu li, eu tive que reler várias vezes até entender se era aquilo mesmo que eu tava entendendo, o que tinha acontecido na história. Então, é um livrão, tem uma adaptação muito bem feita pro cinema e eu nunca assisti, mas conheço várias pessoas que já assistiram e gostam. Eu percebi que eu não tô falando as páginas dos livros, quantas páginas tem, então vou começar a fazer isso agora e me desculpe pela lerdeza. Coração Satânico, tirando o pós-fácil, tem 306 páginas. Tartarugas até lá embaixo tem 269. E A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, tem 231. O próximo é um livro de um dos autores favoritos da minha vida, que quem conhece o canal já sabe que é o Stephen King. A maioria dos livros dele que eu li até hoje foram, assim, extremamente rápidos. Eu fiquei ali presa naquela atmosfera que ele constrói tão bem, e eu li muito rápido, em poucos dias, mas também ele escreve muitos calhamaços, então, assim, acho que é quase impossível alguém ler em um dia só. Mas eu vou falar sobre A Autoestrada, que é publicado sob o pseudônimo que o Stephen King tinha, que era o Richard Bachman. Esse aqui tem 366 páginas nessa ediçãozinha que é de bolso, mas na edição normal dele, que é da Suma, que sai hoje, deve ter bem menos páginas aí. E também é um livro super rápido de ler. Eu lembro de também ficar completamente imersa, porque, assim, o King já faz isso comigo. Eu já fico ali apaixonada nas histórias dele e presa naquele mundo, e eu não consigo largar o livro enquanto eu não termino ele, não importa quanto tempo demore. Mas esse aqui é um que eu me lembro de ter lido de um dia pro outro, e aí eu não me lembro se eu li a maior parte dele num dia, ou se foi bem dividido, se eu comecei a ler à tarde, terminei à tarde no outro dia, mas assim, dá pra ler num período de um dia e pouco no máximo, aí de um dia pro outro, principalmente se você ficar acordado durante a madrugada lendo. A história também é super envolvente, é meio que um horror psicológico, já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Então fica aí essa outra recomendação pra quem gosta de um horror à la King. O próximo, que eu também me lembro de ter lido na mesma época em que eu li A Autoestrada, é um da rainha do crime. Você sabe quem é? Agatha Christie, isso mesmo, com O Assassinato no Expresso Oriente. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li dela, um dos primeiros, assim, parece que eu já li 10 mil livros dela. Até hoje eu li 3, e um deles eu nem me lembro, o outro foi esse que eu gostei pra caramba. Eu acho que a maioria dos livros da Agatha Christie é possível de ler em um dia, e aí muito rápido, principalmente por conta da trama, porque são livros sobre detetives, sobre crimes, assassinatos, e aí você fica ali tentando descobrir quem que matou quem, o que tá acontecendo naquela história, e você não consegue parar de ler também, porque ela escreve muito bem. Esse aqui tem 196 páginas nessa edição, que é uma edição que saía antes pela HarperCollins. Os livros dela continuam sendo publicados por essa editora, mas hoje tá saindo em uma edição diferente, mas eu acho essas capas tão lindas, são uns desenhos, assim, tão maravilhosos, e eles sempre tem meio que um suspense, assim, na capa, mostrando algo sobre a história. Esse aqui é um que eu gosto bastante dela, pretendo ler mais coisas dessa autora esse ano, e aí fica outra recomendação aí de um bom detetive rapidinho de ler também. Agora vamos para um de não ficção, que pode ser bem pesado e bem triste, dependendo, assim, dos seus sentimentos, dependendo da sua vida. Então não sei se é um livro pra todo mundo, mas ao mesmo tempo ele é bem menos pesado do que outro que tem essa mesma temática e é bem mais pesado do que esse. Bom, eu tô falando sobre O Diário de Miriam, que foi escrito pela Miriam Hawick, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Ele tem 295 páginas, é um livro que, sim, foi muito comparado e é bem parecido em alguns pontos com o Diário de Anne Frank, porque também foi um diário escrito por essa garotinha Miriam durante a guerra que o país dela estava sofrendo. Então é pesado, muito pesado, principalmente quando você para durante a leitura e pensa que isso aqui realmente aconteceu com uma criança e que o tanto de outras crianças e pessoas que não sofreram e morreram por conta dessas guerras. Então é um livro bem pesado, mas dá pra você ler muito rápido porque ele é em forma de diário, então a maioria das páginas tem pouquíssimo texto e você fica bastante imerso ali na narrativa também. Outro livro que eu li em um dia, esse eu me lembro com certeza, de um autor que eu gosto, mas aí assim, hoje eu ando tendo algumas ressalvas com esse autor por conta dos últimos livros dele que eu li, e eu não sei quando é que eu vou ler outra coisa, mas tenho vontade também, que é o Gabriel Garcia Marques, e o livro que eu li em um dia dele foi Olhos de Cão Azul. Esse é um livro muito bonito, é um livro de contos, e esses contos vão permear ali assuntos como a morte, como tristezas, amores e dramas da vida.
Os contos são bem envolventes, são muito bem escritos. Eu lembro de achar muito, muito bonitos a maioria desses contos, mas também muito tristes, então não sei se vai agradar todo mundo aí, mas é uma recomendação desse autor tão famoso aí que é o Gabo. E esse livro tem 157 páginas, então é muito tranquilo de você ler ali de uma vez, apesar de serem temas bem tristes retratados aqui. Agora vamos mudar um pouco de ares e para algo feliz e assim que eu amo, que é o sci-fi, ficção científica. Sou apaixonada. Eu já li vários livros de ficção científica em um dia só, assim, de uma vez, numa tacada, de um dia pro outro, em 2 dias e tal, porque é um gênero que eu amo e eu costumo ficar muito, muito, muito apaixonada nas histórias e eu não consigo largar os livros mesmo. Mas um que eu li muito rápido foi esse que é Piquenique na Estrada, de Arkady e Boris Strugatsky, que são 2 irmãos russos. Esse é um livraço de ficção científica com invasão alienígena. Já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, também vou tentar deixar nos cards, se não der vai estar na descrição aqui do vídeo. Eu gosto muito desse livro porque ele é muito pirado e eu gosto de histórias piradas. Ele tem 296 páginas, só que a diagramação é bem espaçada, então dá pra você ler muito rapidinho e a história é muito, muito pirada. E o final dele é em aberto, então eu sei que isso não agrada muita gente, então talvez não te agrade, mas se você não se importar com isso, não deixe de ler esse livro. É um livraço aí de ficção científica com muitas questões humanas tratadas no meio. Eu adoro esse livro. Outro livro que eu li em um dia, ou de um dia pro outro, não me lembro, porque já fazem alguns anos aí, de um dos meus autores favoritos, que inclusive tô com saudade de ler, porque faz bastante tempo que eu não leio nada dele, que é o José Saramago, e o livro é Caim, e aí sim, é o Caim da Bíblia, cujo irmão era Abel, e aí eles se mataram lá, e deu uma treta, e assim, esse livro é um pouco controverso aí, porque acho que principalmente pessoas que são muito religiosas provavelmente não vão gostar dos livros do Saramago, como esse, como o Evangelho segundo Jesus Cristo, onde ele dá uma desconstruída aí, e ele mostra um outro ponto de vista dessas histórias bíblicas. Esse aqui é um deles, mas pra mim foi um livrão. Eu amei fazer essa leitura, explodiu minha cabeça em vários momentos. Ele tem 172 páginas e aí tem uma questão. Por quê? Muita gente não gosta do jeito que o Saramago escreve, ele burla aí todas as regras gramaticais existentes. Ele escreve de um jeito que, olha só como que ficam as páginas completamente cheias, sem nenhum travessão, sem nenhuma conversa, e aí isso incomoda muita gente, tem muita gente que não gosta, não consegue ali entender as histórias por conta disso, mas eu digo, persista, porque vale muito a pena, e não precisa ter medo, caso você nunca tenha lido nada do Saramago. Gente, ele é um autor maravilhoso, e todas as histórias vão explodir sua cabeça de um jeito ou de outro, vai mudar o seu ponto de vista em relação a várias questões. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada nesse autor, e Caim é um livro que, principalmente se você já estiver acostumado com a escrita do Saramago, já tiver lido outros livros dele, dá sim pra você ler numa sentada, porque é muito curtinho e a história é bem imersiva também, só que caso você não conheça ainda nada do autor, acho que também pode ser uma boa recomendação pra começar, porque mesmo que você não leia em um dia só, não tem problema, você vai ler bem mais rápido do que os outros dele, que são bem maiores e bem mais densos. Vou pegar outro livro de não ficção que eu também li de uma vez, que é o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Esse aqui tem 145 páginas e ele é um livro cheio de textos que a Djamila publicava nos sites, nos blogs que ela trabalhava mais ou menos na época de 2014 a 2016, por aí. São textos que vão falar sobre feminismo, vão falar sobre casos de machismo, de racismo existentes aqui no Brasil, e ela escreve muito bem, então você vai conseguir ler isso muito rápido, assim, apesar de os temas tratados aqui ficarem na sua cabeça durante muito tempo. Agora um livro que já é bem considerado clássico aí, que é do Ítalo Calvino, escritor italiano, As Cidades Invisíveis. Esse aqui é muito fininho, então dá pra você ler muito rápido, principalmente por conta do jeito que ele é escrito. A diagramação também é bem esparsa, os capítulos são muito separados e a história é bem envolvente, é muito gostoso de ler. Ele tem 150 páginas, eu gostei muito desse livro, quero muito ler outras coisas do Ítalo Calvino e eu acho que esse aqui pode ser um bom começo pra você, assim como foi pra mim. Agora uma distopia bem loucona e diferentona aí, que é da Ayn Rand, que é uma socióloga muito famosa aí. É o Cântico, esse aqui tem 127 páginas, é muito curtinho, mas a história é muito bem escrita e tem várias questões sobre a humanidade, sobre sociedade,
sobre capitalismo, sobre várias questões aí mesmo da nossa sociedade aqui nessa história. Eu gostei muito desse livro, quero muito ler outras coisas da autora, e esse dá tranquilamente pra você ler em um dia, apesar de ele ser um pouco mais denso. Outro livro que eu já li e reli, e provavelmente vou reler de novo daqui a pouco, em um dia só, assim, de uma vez, porque também é muito curtinho, a história é muito fluida, a narrativa é uma delícia, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Esse livro faz parte de uma série, são 5 livrinhos e hoje saiu, acho que numa edição única. Ele tem 204 páginas nessa minha edição aqui e dá pra você ler tranquilamente em um dia ou de uma vez, assim, porque a história é muito boa, ele é muito engraçado, irônico, sarcástico, cheio de sacadas e piadas aqui. É uma ficção científica que eu gosto muito e eu sempre recomendo esse livro, então fica aí mais essa indicação. Agora um nacional que eu acho que já virou um clássico aí, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse autor nacional é muito consagrado, eu conheci ele aqui por Vidas Secas, que eu li ano passado, um pouco atrasado, eu sei, mas quero muito ler outras coisas do autor. Esse aqui tem apenas 134 páginas, então também é muito rapidinho de ler. A história é bem comovente, bem triste, assim, você provavelmente vai precisar de um lenço ali pra secar suas lágrimas durante essa leitura, mas também é uma super recomendação. Já tem um vídeo sobre ele também aqui no canal. Agora eu vou falar sobre um de uma grande autora contemporânea aí, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, com No Seu Pescoço, que é um livrinho de contos dela. Eu falo um livrinho, assim, porque é um livro muito rápido de você ler também, os contos são muito bem escritos, eu adoro a escrita da Chimamanda. Esse aqui tem 233 páginas e ele é muito rápido de ler, os contos tá todo marcado, faz alguns anos já que eu li ele, então eu não me lembro exatamente sobre como são essas histórias, mas eu me lembro de ser muito bom, muito gostoso de ler, apesar de tratar de temas importantes aí. Outra grande recomendação. Calma, estamos chegando no final dessa lista. Agora eu vou falar de um que é muito triste, eu acho que todo mundo conhece, pelo menos já deve ter assistido o filme, ou muita gente com certeza leu esse livro também, que é O Menino do Pijama Listrada, do John Boyne. Esse livro tem 186 páginas, então ele também é muito rápido de ler, principalmente porque ele é contado sob o ponto de vista de uma criança. Então a narrativa é bem infantil nesse sentido, só que a história não precisa nem falar nada, né? Segunda Guerra Mundial, muitas mortes, ser humano, assim, mostrando o quão horrível ele pode ser, e eu chorei demais lendo esse livro, chorei vendo o filme, acho que é impossível você ver essa história e não chorar, mas se você quiser, fica aí essa recomendação. E agora o penúltimo é um dos últimos livros que eu terminei de ler, que é Invasores de Corpos, do Jack Finney. Esse é um livro que tá saindo pelo selo Macabra da Dark Side agora. Ele foi publicado ano passado, é um baita ficção científica, já virou um clássico. Essa minha edição tem 212 páginas, esse aqui eu li de um dia pro outro, mas assim, eu comecei à noite, à tarde de um dia e terminei de manhã no outro dia. É muito rápido de ler. Ele, assim como o Coração Satânico, tem um ritmo de filme e aí você fica preso ali tentando descobrir o que vai acontecer. E eu adorei esse livro, eu curti demais, principalmente o final dele. E eu adoro ETs, invasões alienígenas, então fica aí outra super recomendação que dá pra ler de boa, de uma vez, numa sentada, e você vai ficar completamente imerso nessa história. E por último, mas não menos importante, outro livrinho que eu adoro é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. É muito difícil mostrar essa capa, porque ela é muito branca. Aqui. Esse tem 124 páginas, ele é cheio de ilustrações, então não só em um dia, dá pra você ler numa sentada de uma vez, numa tarde assim. Na verdade, eu acho que é uma novela isso aqui, não sei dizer. E esse aqui já virou um clássico contemporâneo, é triste sim, mas é muito bonito também, então outra recomendação aí pra vocês. Então no final, acho que deu uns 18 livros, se eu não estou enganada, então não vai faltar recomendação aí pra você ler livros assim super rápido, se sentir muito leitor, dar um gás aí nas suas leituras. Então, se você já leu ou quer ler algum desses livros que eu mostrei aqui no vídeo, me deixem nos comentários. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, deixa um comentário aí pra mim pra ajudar no engajamento. Manda esse vídeo aí pros seus amigos que querem ler livros rapidão aí. E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo do canal, que no caso sai amanhã. Então é isso, beijinhos e tchau!